apesar do calor, senhor presidente, não é só no frio que a gente pega a gripe, não. No calor também. Calor grande no estado de Rondônia, Porto Velho, de Paraná, Ariquemes, e final de semana uma pequena gripe em função do calor excessivo da nossa Rondônia. Essa semana nós comemoramos o 38º aniversário da cidade de Ariquemes, dia 11, mas as comemorações começam hoje lá em Ariquemes, uma homenagem aos pioneiros, aqueles que primeiro acreditaram naquilo que seria e o que é hoje a grande cidade de Ariquemes. Nós vamos ter uma semana de comemoração, uma semana de festas, e fica aqui os meus cumprimentos a toda a população de Ariquemes, que sempre nos deu muita atenção, nos tratou com muito carinho, aproveitando para também colocar que nós conseguimos liberar e destravar aquela obra do Hospital Regional de Ariquemes, que está paralisada. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde assinou a liberação, mandou para a Caixa, e a Caixa Econômica hoje, aqui em Brasília, já remeteu para a Caixa Econômica do Estado de Rondônia para que possa reiniciar, possa recomeçar essa obra tão importante, não só para Ariquemes, mas para todo o Vale do Jamari e também para todo o estado de Rondônia, evidente. Quando nós fortalecemos a saúde no interior, uma cidade polo forte como Ariquemes, nós tiramos também de Porto Velho a necessidade de atender muitas pessoas que passarão a ser atendidas no interior. É um trabalho que fazemos junto com o governador Confúcio Moura, que é para descentralizar a educação da nossa capital, reforçando Ariquemes, assim como foi reforçado de Paraná, Cacoal, Vilhena, Guajará-Mirim, São Francisco. Agora, com esse hospital regional, nós vamos dar um atendimento de acordo com o merecimento, de acordo com a população, não só de Ariquemes, mas de todo o Vale do Jamari. Também, na última quinta-feira, senhor presidente, nós, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, aprovamos um requerimento de minha autoria para a realização de uma audiência pública para tratarmos da defesa agropecuária em Rondônia, em todo o nosso país. Essa audiência pública será realizada no próximo dia 6 de novembro. Estava marcado para o dia 16 de outubro, inicialmente. Aliás, o requerimento foi aprovado para o dia 16 de outubro, mas em função de que os técnicos do Ministério da Agricultura não podem participar e não nos interessa fazer uma audiência pública sem a presença desses técnicos, que vão nos ajudar a resolver esse problema, foi transferida, então, hoje à tarde, para 6 de novembro, com a presença dos técnicos responsáveis pela defesa sanitária brasileira. Essa audiência pública está marcada para a Assembleia Legislativa lá em Porto Velho. Vamos debater, junto com os técnicos do Ministério e também com o Governo do Estado e demais senadores de Rondônia e também da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Já convidamos pecuaristas, técnicos dos frigoríficos, os médicos sanitários e técnicos agropecuários para discutir e debater a situação da defesa sanitária brasileira, em especial a de Rondônia, com vistas à exportação da carne bovina. Evidente que esse é um setor em que o Brasil atingiu um elevado nível de excelência, comprovado pela ampliação ano a ano do volume das exportações brasileiras. A estimativa da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes é de que os embarques ao longo do ano 2015 totalizem 1,7 milhão de toneladas, volume 7,6 superior ao do ano passado, que em valor é igual a 8 bilhões de dólares, valor 9,8% maior que do ano passado também. A receita tem crescido bastante nesse setor. Mesmo assim, a quantidade insuficiente de médicos veterinários e técnicos agropecuários credenciados pelo Ministério da Agricultura para fazer a fiscalização, a inspeção sanitária, a auditagem e a certificação da carne brasileira para exportação podem colocar em risco este importante mercado para a economia brasileira. Atualmente, temos em Rondônia
apenas 18 fiscais agropecuários federais. Considerando que Rondônia tem hoje o 6º maior rebanho de bovinos brasileiro, é o 4º maior exportador de carne bovina, responsável pela produção de 20% da carne exportada pelo nosso país. O serviço de fiscalização e auditagem só é bem feito por conta do trabalho exemplar destes fiscais agropecuários e também através dos convênios existentes com médicos veterinários e técnicos dos frigoríficos, dos municípios, do Estado, através da Secretaria de Estado de Agricultura e do IDARON, que é a nossa Agência de Defesa Sanitária, e mesmo de outros estados da Federação que se somam nesse esforço e têm o maior interesse em fazer esse trabalho bem feito para manter o status da carne de Rondônia entre as melhores carnes brasileiras. Graças a esse trabalho, conseguimos exportar no ano passado mais de 300 mil toneladas de carne bovina e 35 mil toneladas de miúdos para mais de 32 países, senador Paim. No entanto, existem orientações do Ministério da Agricultura e do Ministério Público Federal para que as superintendências federais não reconheçam a assinatura de certificados sanitários emitidos por médicos veterinários contratados pelos municípios ou pelos estados e cedidos às superintendências, ou que trabalhem em convênios celebrados entre os municípios, os estados e as superintendências federais da agricultura. Por outro lado, o ministro Joaquim Levy anunciou no início desse mês, de setembro, dentre as medidas de ajuste fiscal, que os médicos veterinários e fiscais agropecuários aprovados no concurso público realizado no ano passado não serão chamados esse ano. Ou seja, o governo diz que não vai chamar os aprovados no concurso público e, ao mesmo tempo, proíbe que os convênios com os municípios, estados e frigoríficos sejam celebrados e aí criando um impasse para o setor. Nós não temos mais fiscais e também não podemos fazer convênio. Então, o que fazer para exportarmos? E sabendo que a exportação é a galinha dos ovos de ouro do nosso país. Vossa Excelência, se me permitir... Pois não, um bom prazer. Só um comentário de um segundo, praticamente. Eu estou com uma carta aqui que eu vou ler no final, que vai exatamente na linha das preocupações de Vossa Excelência, dos fiscais, onde eles falam exatamente isso que Vossa Excelência está resumindo com muita competência aí. Isso é um problema nacional, senhor Paim. É um problema que acontece no Rio Grande do Sul, no nosso estado de Rondônia. Se nós não tivermos mais fiscais para fazer essas fiscalizações e auditagem, nós vamos ter problema com a exportação. Por quê? Porque o Brasil aumentou muito, graças a Deus, a exportação de carne. Agora, o governo não acompanhou esse crescimento com a sua estrutura. E convênios foram feitos, e isso é o que está nos salvando, com estados e municípios. Só que o Ministério Público Federal proibiu esses convênios, e agora nós estamos nesse impasse. Entendo que, enquanto o quadro de pessoal das superintendências federais da agricultura não for reforçado, esses convênios precisam ser mantidos, assim como a força-tarefa de fiscais de todo o país para atender os estados com maiores demandas, como é exatamente o nosso caso do estado de Rondônia. Já discutimos esse assunto com a ministra de Agricultura, Cátia Abreu, dentro da Comissão de Agricultura do Senado, e ela apresentou uma proposta para que esse trabalho de fiscalização e auditagem possa ser feito com a participação dos médicos veterinários e técnicos contratados pelos próprios frigoríficos também, além da manutenção dos convênios dos municípios e estados, só que implica em alterarmos a legislação atual. Portanto, ainda não temos essa proposta do governo formalizada, e esse será um dos pontos a ser debatido na audiência que nós faremos no próximo dia 6 de novembro em Porto Velho. Eu espero que, até lá, nós já tenhamos uma solução para esse quadro, para esse problema, senhor presidente. Precisamos estabelecer novos parâmetros para que esse trabalho possa ser feito legalmente, dentro das normas internacionais, sem comprometer
em hipótese alguma, a qualidade da carne produzida pelo povo brasileiro. Nós não podemos, em hipótese alguma, correr o risco de não continuar aumentando a exportação da carne brasileira. Também seria prudente que os técnicos agropecuários aprovados no concurso realizado no ano passado fossem chamados logo no início do ano que vem, para que o certame não caduque. E aí nós percamos esse concurso que foi feito no passado, e aí o atraso será muito maior. Então, é importante que essa convocação aconteça nos primeiros meses do ano que vem. A expansão, senhor presidente, do mercado da carne brasileira, em especial do nosso de Rondônia, será um dos temas que discutiremos no Fórum do Agronegócio dos BRICS, que começa amanhã na Rússia e da qual participarei como representante do Senado, juntamente com o senador Dário Berger, integrando a comitiva liderada pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu. O fluxo comercial do Brasil com os integrantes dos BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, já soma 21% do total do comércio externo do nosso país, um percentual que era de apenas 5% em 2001. Portanto, no atual período de instabilidade da economia internacional, que tem afetado o Brasil de forma singular, criando inclusive um cenário de crise política, a busca de soluções que aumentem o comércio e os investimentos estrangeiros no Brasil podem vir das parcerias que o Brasil está realizando e reforçando no âmbito dos BRICS. A China, por sinal, já supera os Estados Unidos como maior parceiro comercial brasileiro. As relações comerciais com o gigante asiático passaram de 2,8% em 2001 para 17% no ano passado, com vantagem a favor do Brasil, evidente, de 8,7 bilhões de dólares da balança comercial. Os Estados Unidos detêm hoje a fatia de 12,6% do fluxo comercial brasileiro. No caso da Rússia, que é hoje a principal compradora de carne suína brasileira e a quarta maior compradora de carne bovina no Brasil, a demanda é por estabilidade nas negociações. No ano passado, ocorreram restrições à carne brasileira sem justificativas claras por parte dos russos. Por isso, a participação em rodada de discussão como essa que teremos no Fórum do Agronegócio dos BRICS na Rússia, são de extrema importância para apararmos as arestas sanitárias e alfandegárias no comércio entre os países do bloco. Também queremos e podemos ampliar os negócios com a China. A nação asiática já autorizou a compra de carne oriunda de 29 frigoríficos avícolas e 6 suínos, mas até agora houveram poucas aquisições, o que poderemos discutir no Fórum dos BRICS. A incidência de tarifa sobre a carne brasileira é o alvo dos pleitos junto à África do Sul e à Índia. A Associação Brasileira de Proteína Animal indica que, no caso indiano, o maior impacto ocorre na avicultura, que é onerada em 35% para o frango inteiro e 100% para cortes e processados. É inviável fechar negócios com essa taxa e isso só pode ser resolvido através da diplomacia e é exatamente isso que nós vamos fazer na China, na Rússia. O presidente, estou falando apenas do mercado da carne, que é um produto primário de grande valor agregado, mas as exportações brasileiras de commodities totalizam 23 itens. Evidente que o mercado da carne, do soja, do açúcar, do etanol e da celulose, que representam 50% de todas as exportações de commodities do Brasil, estão no centro das discussões, mas precisamos dar importância para todos os itens e trabalhar para diversificar cada vez mais as nossas exportações. Nesse Fórum do Agronegócio dos BRICS, os 5 países terão a oportunidade para definir rumos, formar formas de atuação, alinhar estratégias
e aperfeiçoar a burocracia do comércio entre os BRICS e também com os demais mercados mundiais. A participação do Brasil nesse fórum é de grande importância, visto que caminhamos para nos tornarmos o maior exportador de alimentos do mundo. Segundo a FAO, órgão da ONU que trata da agricultura do planeta, o Brasil deve responder por 40% do crescimento da produção alimentícia no mundo até 2050. E os países dos BRICS são os que possuem a maior capacidade de compra das commodities brasileiras. Aliás, o comércio entre os países do bloco vem crescendo muito nos últimos 15 anos. Entre 2002 e 2012, o comércio intra-BRICS cresceu 922%, passando de 27 para 276 bilhões de dólares. Entre 2010 e 2012, o fluxo comercial dos BRICS aumentou 29% com outros países, de 4,7 trilhões de dólares para 6,07 trilhões de dólares. A participação dos BRICS nas exportações mundiais, segundo dados da OMC, mais do que dobrou no período de 2001 a 2011, passando de 8% para mais de 16%. E o volume total de exportações dos BRICS cresceu mais de 500% comparado com o crescimento de cerca de 195% do montante global das exportações. Portanto, trago esses dados, senhor presidente, apenas para ilustrar a importância da participação brasileira nesse bloco, que ganha cada vez mais importância estratégica na economia mundial e que se consolida com a criação do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, o NBD, instalado em abril desse ano com um capital inicial de 50 bilhões de dólares. Esse é o caminho para o fortalecimento da economia e da geopolítica mundial estabelecida na pluralidade, na diversidade e na parceria entre as nações. Assim como o Brasil se fortalece com os BRICS, tenta se fortalecer com também o Mercosul, os Estados Unidos também tentam se fortalecer, como foi anunciado hoje. A parceria com 11 países para que possam fortalecer a economia americana e também os países que fazem parte. E nós, aqui no Brasil, estamos trabalhando para fortalecer a nossa economia através do Mercosul e também através dos BRICS. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.